Olá, eu sou a Daniela Paz, terapeuta holística, e segunda-feira é dia de previsão da semana. Toda segunda-feira eu trago aqui pelos meus canais no Instagram e no YouTube, Instituto Dani Paz Terapia, previsão energética da semana. Previsão energética para a gente entender o que energeticamente o universo está trazendo semana após semana. E para que a gente possa usar essas informações profundas para entender os nossos pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque nós compartilhamos e trocamos frequências com a psicosfera o tempo todo. Então, aquilo que prevalece energeticamente na psicosfera é aquele padrão energético que nós vamos compartilhar semana após semana. E quando a gente entende o que está acontecendo energeticamente, seja por influência do cosmos, pelos movimentos planetários que interferem na energia da Terra, dos elementos da Terra, seja pelo inconsciente coletivo da humanidade, da psicosfera, é o que a gente acaba trazendo para a nossa vida em pensamentos e sentimentos. E esses pensamentos e sentimentos determinam a nossa vibração. E por ressonância, nós só atraímos os mesmos padrões vibratórios daqueles que vibramos. Então, quando a gente entende o porquê desses pensamentos, sentimentos, o porquê que essas situações retornam na nossa vida, a gente toma as rédeas com mais entendimento, trabalhando a nossa reforma íntima, ressignificando questões do passado, para que a gente possa trabalhar a nossa evolução, o nosso caminho evolutivo aqui nesse plano, que afinal de contas é o objetivo de todos nós que estamos encarnados aqui e agora no planeta, buscar a nossa evolução espiritual, o nosso entendimento espiritual, rumo à nossa ascensão, ao retorno à nossa origem cósmica, enfim. Esse é o caminho da humanidade, é o nosso caminho evolutivo. Principalmente é importante despertar essa consciência, essa profundidade nesse período de reta final de transição planetária, onde tantas coisas precisam vir à tona, tantas coisas precisam ser trabalhadas. E vamos lá. Então, a previsão é para essa semana que iniciou ontem, domingo, dia 26 de janeiro de 2025, e vai até o próximo sábado, dia 1º de fevereiro de 2025. Nas últimas semanas, a gente trouxe bastante a necessidade de trabalhar os nossos relacionamentos, olhar para questões que de repente a gente traz do passado, trazendo estabilidade para a nossa mente, para as nossas emoções, entendendo os nossos processos e conseguindo ressignificar traumas e dores. Isso quer dizer, dar um significado mais maduro, mais leve para tudo isso, transformando também a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas com quem a gente se relaciona, as trocas e os aprendizados dessas relações. E nessa semana não é diferente. A gente traz muito fortemente essa necessidade de cura e de estabilidade ainda. A gente está num processo muito profundo nesse mês de janeiro e provavelmente a gente continua em fevereiro. Processo de operar curas muito profundas no que se refere às nossas emoções e que esbarra nos nossos relacionamentos, a maneira que a gente enxerga a vida, as pessoas, o nosso trabalho. Então, é necessário muito entendimento para a gente ultrapassar essa fase, esse período que mexe tanto com os nossos sentimentos e com as nossas emoções, uma vez que a gente tem que o tempo todo olhar para dentro para entender tudo isso que a gente vem exteriorizando, sentindo, pensando, alguns incômodos, algumas indigestões, tá? Lembrando que essa previsão da semana é feita com o tarô Feng Shui arquétipo, que é um tarô canalizado e todo pautado na energia dos 5 elementos e seus ciclos. Esses 5 elementos que regem a natureza, que regem Gaia como um todo, e nós, seres humanos, todo o reino animal e vegetal, que somos fractais dessa energia de Gaia.
Então, aqui a previsão é profunda. Cada uma dessas cartas também está relacionada a um trigrama do I Ching em algum dos seus aspectos, trazendo ainda mais entendimento e profundidade. Vamos lá, essa semana a gente inicia na energia da Fênix. Essa energia entrou ontem, no domingo, dia 26, e ela traz movimentos. A Fênix é o animal sagrado que rege o elemento fogo, e aqui a gente está falando desses movimentos transformadores, transmutadores. Então, aqui a Fênix, ela traz esse arquétipo do renascer das próprias cinzas, trazendo pra gente a mensagem de que é necessário muitas vezes a gente mergulhar ali profundamente nas nossas sombras para que a gente consiga movimentar, transmutar, ressignificar e renascer numa nova energia, com uma nova potência, numa nova fase. Então a gente inicia essa semana nessa energia de mudança, nesse fogo transformador, transmutador, que pode remexer ali também nas nossas sombras, para que tudo aquilo que precisa ser trabalhado venha à tona. Essa energia está no ápice hoje. Amanhã ela continua presente e amanhã, de terça-feira para quarta-feira, a gente muda um pouco esse padrão energético e entra num metal, numa condição negativa, que pode trazer à tona crenças limitantes, processos mentais que vêm de traumas que formaram gatilhos e que ainda limitam a nossa vida em diversos aspectos. Então essa movimentação pode trazer à tona tudo isso que a gente precisa curar, que a gente precisa olhar, que a gente precisa ressignificar. Só que essa energia ela é meio chata, ela pode trazer alguma irritação, mau humor. Então a gente precisa tomar cuidado. A cura para esse metal negativo é o elemento água. E quando a gente fala de elemento água, a gente está falando muito dos nossos sentimentos e também das nossas emoções. Lembrando que os sentimentos, ele é do chakra cardíaco e as emoções do plexo solar. Então as emoções são uma forma mais visceral de enxergar esses incômodos, essas preocupações, tudo aquilo que por vezes retorna, porque a gente precisa olhar e precisa curar as nossas indigestões, e essas que trazem principalmente os entraves na nossa vida, vindo das nossas próprias crenças. Então é necessário mergulhar e entender por que isso volta, em que ponto da sua vida isso esbarra e te limita, para que você possa movimentar e começar a curar, acolhendo tudo isso que chega até você, aí sim ativando o cardíaco para acolher, entendendo que tudo aquilo que retorna é um processo de cura que se faz necessário. Então buscando olhar com mais amorosidade, mais acolhimento até para essas nossas limitações, mas com a finalidade de curar, de transmutar e de expandir tudo isso. No final da semana, na quinta-feira, a gente ingressa no elemento terra, no trigrama da montanha, que tira a gente desses altos e baixos, dessa irritação, desse mau humor do meio da semana e traz mais estabilidade, mais pé no chão, traz uma maneira mais racional e mais sensata de enxergar todas essas situações, crenças, gatilhos que retornaram de uma forma mais visceral no meio da semana. Aqui a montanha traz a possibilidade de olhar de uma forma mais madura para todas essas questões, trazendo a grande possibilidade de cura, de ressignificar, de fechar esses vácuos que porventura haviam ficado abertos na nossa mente, nas nossas emoções. Conselho e conclusão da semana. Aqui a gente ainda está falando de uma semana que pode trazer questões que esbarram nos nossos relacionamentos. Afinal de contas, esses traumas que trazem crenças, gatilhos, podem vir dos nossos relacionamentos e normalmente vêm ao longo da vida, porque aqui nós não estamos sozinhos, nós vivemos e amadurecemos e cumprimos o nosso processo, trocamos com pessoas o tempo todo. Então, grande parte das nossas crenças a gente assimilou, adquiriu lá na infância, no nosso núcleo familiar, na nossa primeira infância, onde o nosso senso crítico ainda era muito
rebaixado, e assim a gente entendia tudo como verdade. Ali foram criando seus primeiros gatilhos, que depois esses gatilhos e crenças começaram a esbarrar nos seus relacionamentos sociais, nas suas amizades, nos seus relacionamentos amorosos, e o universo traz a possibilidade da gente rever tudo isso, o que de fato fica, e a gente precisa trabalhar e entender o que já passou, dá para dar um outro significado de uma forma mais leve, com o objetivo de estabilizar as nossas emoções. Mais uma vez, a tartaruga retorna com a necessidade de estabilizar as nossas emoções e sentimentos, olhar de uma maneira mais madura, mais sensata. E a tartaruga, ela carrega essa energia do entendimento, da maturidade, das questões que a gente cura para levar para a longevidade, tá bom? Então, mais uma vez, a gente pode ter uma semana um tanto tensa no que se refere às nossas emoções, à nossa mente, um pouco conturbada ainda, mas com uma necessidade muito grande de acolher tudo isso que vem e buscar transformar, na medida do possível, curar nossa mente, nossas emoções de tudo aquilo que a gente não precisa mais carregar, que não faz mais sentido para quem a gente se tornou, que a gente já tem condições de dar um outro significado e seguir de uma forma mais livre, de uma forma mais leve a nossa vida. Aroma da semana é a laranja doce. E a laranja doce vem trazer mais doçura, mais alegria para a nossa vida. Uma maneira mais doce de sentir e significar os nossos dias. A laranja pode ser usado óleo essencial em spray para ambiente, em perfume pessoal. Pode ser usado como banho junto com a lavanda, é maravilhoso para trazer equilíbrio, relaxamento, aliviar as emoções e trazer essa doçura e essa alegria. Arquétipo pessoal para a semana. Aqui é uma dica, um conselho que por vezes a gente esquece. Tire um tempo para você. Escolha algo que te dê prazer e faça. Você deve ser o centro da sua vida. Então, quantas vezes que a gente trabalha, atende às necessidades de todo mundo, da família, dos amigos, está com os ouvidos abertos para todas as amigas que precisam dessa troca, e a gente esquece da nossa necessidade, seja ela qual for, seja de descanso, seja de lazer, seja de diversão, seja de buscar um hobby. E essa carta traz o lembrete de que nós devemos ser o centro da nossa vida. Então, antes de olhar para as necessidades de todos, se perguntar se isso também está saudável para você, tá bom? Arcano dessa semana, o eremita, que traz a necessidade de internalizar tudo que chega até você com acolhimento, buscando um novo significado. Mensagem dos anjos para essa semana. Eu sou o anjo que o espera no caminho da luz, porque já é tempo de decidir. Persistirá no caminho habitual ou elegerá o novo? Venha, eu estou no novo, aguardando-o com coragem e decisão. Um anjo de fogo. E que seja uma semana maravilhosa e que a gente consiga de fato perceber, acolher, enxergar e operar todas as curas na nossa mente, no nosso coração e transbordar para a nossa vida. Gratidão, gratidão, gratidão.